Primeiro eu queria trazer uma foto que foi divulgada agora há pouco do presidente Lula ao lado da primeira-dama, da companheira dele, a socióloga Janja, os dois chegando para a recepção do rei Charles III. A convite do rei, foram recepcionados no Palácio de Buckingham, junto com outros líderes mundiais. Por exemplo, o presidente da França, Emmanuel Macron, participou também dessa recepção, o presidente da Itália, da Alemanha, o vice-presidente da China, algumas lideranças políticas de pelo menos 7 países, e o presidente Lula participou. Bem, primeiramente, é preciso dizer que o Brasil voltou a ser respeitado no mundo, com a saída do Bolsonaro do poder. Basta pegar vídeos de quando o Bolsonaro era presidente. Ficava totalmente isolado, enquanto os líderes dos outros países ficavam conversando. Bolsonaro era um pária global. Com o Lula, as coisas já mudaram. Isso é um fato que não precisa ser petista para ver. You have heavy crude, you have light sweet crude, you have rare earth elements, you have the Amazon, which is called the lungs of the world. You have the 31% of the world's fresh water here in this region. And there are adversaries that are taking advantage of this region every single day, right in our neighborhood. And I just look at what happens in this region in terms of security, impacts our security, our national security in the homeland and in the United States. Agora que já foi falado sobre a parte boa, é hora de falar da parte ruim, na minha opinião. Esse Fundo Amazônia é uma coisa que está muito mal explicada. Teoricamente, esse fundo é para ser utilizado em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. Bem, por que os recursos desse fundo já não foram utilizados para a construção de satélites de monitoramento? Por que a FINEP que vai gastar para esse fim e não o Fundo Amazônia? Furo do nosso Murilo Salviano, correspondente em Londres, sobre a doação do Reino Unido para o Fundo Amazônia. A gente tem agora um trecho do momento em que o primeiro-ministro faz o anúncio. Boa tarde, presidente. É um grande prazer dar boas-vindas no Reino Unido. I'm hoping our conversation will be less fierce than the competition between England and Brazil on the football field recently. Espero que a nossa conversa seja bem melhor do que se investing in your Amazon fund, and I pay tribute to your leadership on this issue. E eu quero aproveitar para anunciar nesta ocasião que nós vamos investir no Fundo Amazonas, e isso tudo é feito por causa do seu trabalho, da sua luta, e que nós prestamos essa homenagem. Além disso, o Lula já disse que quer abrir a Amazônia para investigação científica. Leia-se multinacionais. Parece que o Lula acha que o Brasil não tem capacidade de desenvolver a Amazônia por si mesmo. Ou, infelizmente, se vendeu às multinacionais. Ciro Gomes já rebateu esse argumento. O desenvolvimento sustentável da maior área florestal do mundo, com a maior reserva de água doce e a maior biodiversidade do planeta, só pode se realizar através da economia do conhecimento. Do contrário, vai depender apenas de um extrativismo artesanal, sem escala, sem tecnologia, sem base na ciência e, portanto, sem nenhum futuro. Mesmo se a gente perdesse de uma vez por todas a vergonha na cara e saísse procurando por aí afora países para fazer tudo isso melhor do que nós, acredite, nós não iríamos encontrar. Porque apesar de todos os retrocessos criminosos do atual governo, a que nós estamos assistindo, de todos os crimes do bolso que o Bolsonaro estimula, o Brasil continua a ser o país do mundo que, de longe, tem as melhores condições para dar o exemplo do manejo sustentável de uma imensa floresta tropical. Nós temos técnicos, como eu já trouxe aqui para evidenciar, e conheço muita gente, sabe, nessa rede acadêmica da Amazônia mesmo, em qualquer universidade, Federal Fluminense, Federal do Rio de Janeiro, a USP, a Unicamp, mas
ali o INPA, ali o Emílio Gueldi, com toda a desmoralização, você tem uma inteligência técnica que ninguém no mundo tem, que inclusive bebe da sabedoria tradicional das nossas populações tradicionais, das comunidades indígenas, em qualquer área potencial, mas especialmente eu fico aqui, que sonhando em poder ajudar o Amazônia a fazer uma nova tecnologia, uma biogenética, uma engenharia genética, uma tecnologia de alimentos, uma nova farmácia, uma nova química, uma nova cosmética, tudo de base biotecnológica, que é extraordinariamente enriquecedor e está na nossa mão fazer. Nós temos os técnicos, eu quero repetir de novo, nós temos as técnicas ali nas prateleiras das nossas instituições acadêmicas, nós temos gente preparada para isso, ninguém no mundo tem. Além disso, existe um problema tão ou até mais difícil de resolver do que os problemas da Amazônia. A falta de saneamento e água potável também é um grave problema ecológico para o Brasil. É isso que fará o governo ser reconhecido pelo povo brasileiro. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. Importante a gente trazer esse panorama e dar esses números para dar a dimensão da importância quando a gente fala de qualquer projeto que possa mudar e melhorar a realidade dessas pessoas. Dados do Banco Mundial, por exemplo, mostram o Brasil muito atrás de países que têm renda muito inferior à nossa, como, por exemplo, Honduras, Bolívia ou mesmo o Peru e a Mongólia. São países que têm renda inferior e estão mais bem colocados do que a gente nesse sentido. Para vocês terem uma dimensão do que eu estou falando, hoje no nosso país, apenas 51,2% do esgoto é tratado. O que isso quer dizer? Uma analogia para a gente entender a dimensão do problema. Todos os dias, o equivalente a 5 mil piscinas olímpicas são depositários de esgoto não tratados, são depositados na natureza. Eu conversei com alguns especialistas que falam exatamente isso. Esses números escancaram a desigualdade no nosso país, que, claro, sempre os mais pobres são os mais prejudicados. E nós não estamos falando apenas de regiões rurais, regiões longe dos grandes centros, mas também grandes capitais, regiões metropolitanas em que a população mais pobre não tem acesso a questões básicas. Depois de algumas derrotas na Câmara, até mesmo em relação às mudanças, que seriam boas para o marco do saneamento, o Lula vai entrar na articulação política. A verdade é que o Brasil está nas mãos do Lira, e ele já disse que é um mercenário, que só fará as coisas com liberação de dinheiro. Porque a gente está falando de articulação política, né, no sentido republicano. Gente, o que os deputados querem é grana. Sim. E o Arthur Lira diz isso claramente. Não é mais ministério, não é saliva do Lula, não é mais o encantador de serpente. Há uma crise de abstinência, deputados se debatendo porque quer a emenda, porque é isso. O próprio Lira defende isso. Pegaram o orçamento federal, municipalizaram. Cada um leva um naco do orçamento federal para a sua obra, para o seu... Quando eu digo que ouvi em Brasília trazer Lula para 2023, é para essa realidade nova. O orçamento secreto, ele mudou a relação do legislativo com o executivo. Mudou para sempre, acredito eu. O que precisa é entender como é que esse parlamentarismo orçamentário, né, que o parlamento tem que definir mesmo, tem que definir a lei de orçamentário e tudo, mas assim, a aplicação, a execução também está na mão dos deputados.